Eu vou compartilhar aqui uma coisa que está dando muito certo em uma empresa e que eu cometi muito esse erro durante muito tempo na minha agência e em vários negócios que eu já criei, tá? E qual é esse maior erro de todos? Primeiro eu vou te mostrar aqui o que é que eu faço, né? A agência, basicamente hoje, eu presto serviço de marketing para as empresas. Só que a minha maior fonte de renda hoje em dia na agência são a questão da construção de sites e landing page. Ou seja, na grande maioria das vezes eu recebo só uma vez. Eu sei que eu posso cobrar manutenção, mas a grande maioria das pessoas não vão querer uma manutenção ali na landing page dela, né? Porque realmente é uma coisa assim mais simples, uma coisa que ela vai entregar, e se ela precisar refazer alguma coisa ali, ela vai pagar depois por fora. Então, assim, esse foi um grande problema, né? Que foi a questão de depender apenas de vender uma única vez para o cliente e depois esperar com que ele venha a querer outro serviço. Realmente eu não faço quase anúncio para mim na minha agência em específico, porque realmente hoje em dia eu tenho mais clientes lá que vêm de indicações, vêm de parcerias com agências, então eles sempre trazem novos clientes para mim. Então eu quase não faço anúncio. Então assim, hoje em dia, a minha questão de dependência de clientes para pagarem os serviços estava sendo muito grande. E aí, uma coisa que eu comecei a reparar é que eu precisava de mais recorrência. Por quê? Ah, Gabriel, mas eu sei que se eu vender alguma coisa avulsa, eu vou ganhar mais dinheiro e aí eu posso simplesmente pegar esse dinheiro e gastar depois tranquilo. Porque se eu depender de uma recorrência, às vezes eu vou ganhar um pouco menos do que um avulso. Um avulso a gente pode cobrar mais. E uma recorrência a gente cobra um pouquinho menos. Eu sei que dá para cobrar mais também, mas a grande maioria às vezes cobra menos do que uma avulsa. Uma avulsa a gente faz em 7 dias e o que a gente levaria 7 dias nessa mensal a gente poderia cobrar praticamente o valor que a gente faria esse aqui em 7 dias. Só que aí vem uma coisa. Quando o cliente paga avulsa, mesmo que você ganhe mais nesses 7 dias, você não vai ter uma previsão do próximo mês. E é esse o maior problema que eu já cometi em todos os meus negócios. E eu vou falar aqui uma coisa. Eu tenho a minha escola de confeitaria, que ela tá parada, né, um pouquinho lá, mas ela dependia muito disso, né? Quando eu comecei a faturar 60 mil reais por mês com ela, na época, que hoje em dia não, tá? Hoje em dia eu não faturo tudo isso, realmente não dá ainda não, mas se Deus quiser eu vou voltar com ela de novo. Mas qual foi o maior erro que eu cometi na minha vida? Eu dependia de vendas lá todo dia. Eu não tinha recorrência lá. E eu sei que eu cometi o maior erro da minha vida. E eu sei que eu já falei sobre isso aí já várias vezes, mas esse negócio, assim, ainda às vezes não entra na minha cabeça, sabe? Tipo, eu realmente tenho essa dificuldade, assim, às vezes, de ver esses erros e começar a tomar uma decisão sobre isso. Eu tenho realmente essa dificuldade, assim, às vezes. Porque eu começo a ver, eu falo, caraca, mas e se eu fizer de um jeito diferente? Então eu comecei a testar novas formas de eu cobrar uma avulsa, mas de forma que o cliente dependa de mim para ele contratar de novo. Porque assim, as mensais, eu tenho uma certa dificuldade para vender, saca? Porque realmente eu tenho uma certa dificuldade na questão da negociação de vender uma mensal. Eu não sei se isso é hoje em dia um pouco meio que psicológico, não sei, cara. Eu realmente não sei se é uma trava minha, mas eu tenho hoje em dia poucas recorrências comparado ao que eu tenho de avulsas. Então isso é uma dependência. Só que aí veio a questão da minha nova empresa que eu construí nos últimos 2 meses, que foi uma empresa de prestação de serviço que é local. No caso, a gente atende hoje em dia São Paulo e a gente atende vários lugares de São Paulo, assim, várias cidades, assim, realmente de São Paulo, muitos lugares, principalmente da Zona Leste. E, assim, ela é um negócio que eu não quero falar aqui, mas é específico piscina, né? Voltada à piscina. Eu não faço, tá? Nada. é, eu não coloco o meu trabalho para estar no lugar, para poder estar na piscina ali, né? Para limpar, para fazer as coisas assim, para entregar os produtos. Não, a minha estratégia um dia foi fazer uma sociedade. Eu fiz sociedade com mais duas pessoas. Então são três sócios diferentes que estão fazendo isso. Um é voltado para o marketing, voltado para o financeiro, voltado para a administração, voltado realmente para todas essas tarefas que voltam ao crescimento da empresa. O outro
é a questão da pessoa que vai limpar a piscina, que vai realmente fazer todo o processo ali de mão de obra, né? Essa aqui seria a palavra certa, né? Mas é a pessoa que vai realmente usar a mão de obra dela para estar fazendo o trabalho. Então, a limpeza ali vai ser feita com essa pessoa. E a outra é a questão da logística, que é realmente assim, a aquisição de produtos e como que a gente vai entregar esses produtos para o cliente, ou como que a gente vai fazer o atendimento em certos clientes. Exemplo, a gente tem que atender um na em Poá, só que aí a gente tem outro em Guaianazes. Mas qual outro cliente que a gente consegue colocar que realmente poderia ficar interessante para a gente poder não perder tanto tempo para ir de Poá até Guaianazes para fazer a limpeza lá, sendo que a gente poderia fazer um outro antes de estar indo para Guaianazes. Então, essa questão de não perder muito tempo nesse percurso. Então, seria isso basicamente que ele vai fazer. Ele tá fazendo pouca coisa hoje em dia, porque realmente hoje em dia a gente tá fazendo um pouco de tudo. Claro que eu ainda não, mas ele ajudou bastante nessa questão de, por exemplo, emprestar a moto, né? Antes a gente adquirir uma moto. Então, ele ajudou nessa parte também. Mas em questão disso, a gente são 3 sócios e tem mais uma pessoa que é contratada como freelancer para poder cuidar ali realmente do atendimento. E o que aconteceu que eu fiquei louco assim com a questão da recorrência com essa empresa? Foi que a gente começou na primeira semana, começou bem pra caramba. E aí começou a segunda, ótima. O primeiro mês, na verdade, foi bom assim em questão. Mas o segundo mês, que é o mês que entrou, o mês passado, um pouquinho do mês passado pra esse mês, que ainda acho que não vai demorar um pouquinho ainda pra voltar ao normal, mas enfim foi em questão da recorrência. Por quê? Veio a temporada de frio. Agora, ó, tá um solzinho aqui, né? Tá um solzinho bom até, mas ainda é um solzinho frio. Um solzinho assim, não tão bom para poder ficar nadando na piscina, exemplo. Então, isso fez com que a gente tivesse uma queda grotesca, assim, em questão de aquisição de novos clientes. E também os nossos próprios clientes cancelando esses dias e para poder voltar em dezembro. Então, essa questão assim de depender da venda, se a gente tivesse dependendo apenas de uma venda, a gente estaria sem caixa de novo com essa empresa. Só que aí, como a gente tem a recorrência, os clientes são fixos, mensais, eu sei que tem alguns que ali estão cancelando ali para voltar para o próximo mês, mas a grande maioria dos nossos clientes hoje em dia estão conosco. Então, só alguns, né, um ou outro ali está fazendo isso. Então, a questão da recorrência tá salvando pra caramba essa empresa agora. E eu sei que eu posso estar falando isso agora e depois voltar atrás e falar que realmente não deu certo mais a empresa, mas pelo menos a gente está tentando ali fazer realmente uma coisa grande. E com todas as estratégias, tudo que eu aprendi nos últimos anos para poder fazer ela crescer. E esse foi uma das maiores lições que eu tô tendo hoje em dia. De novo, né, que eu já tive essa lição, mas toda vez eu tento, parecendo que eu tô querendo reinventar a roda. Esse tá sendo o maior problema da minha vida, em questão de eu querer reinventar a roda e fazer uma coisa que às vezes eu acho que vai dar certo, sendo que às vezes é um feijão com arroz, é uma coisa simples. Velho, aí eu comecei a aplicar esses dias a questão da recorrência na agência e aquela trava, né, aquela trava que eu tava falando agora no início, de pode ser que eu esteja realmente travado nessa questão de venda, de recorrência, está fazendo com que eu consiga algumas recorrências boas. Exemplo, vamos supor, esses dias eu fechei um na questão de lanchonete. E a lanchonete eu vou cuidar realmente da gestão de todas as tarefas da lanchonete para eles poderem crescer. Então, essa questão de recorrência, eles têm um contrato comigo de 3 meses. Depois eles vão renovar para um ano. Então, assim, depois de 3 meses vai aumentar o valor e vai para um ano. Eu não sei se vão continuar depois, porque o deles tem uma questão, assim, de ser muito nichada para o fim do ano. Realmente é um pouquinho complicada. E aí, eu não sei se eles vão querer continuar, mas eu tô tentando elaborar novas estratégias para eles. Enfim, isso aí é outra coisa, depois eu vou comentar sobre. Mas isso veio em questão de eu realmente destravar nessa outra empresa que eu criei aí, né, que já tá funcionando e que ela já tá fazendo esses resultados. Então, essa trava
que eu tinha, ela acabou se desfazendo um pouco. Eu não sei se ainda se desfez totalmente, né? Vamos saber daqui a alguns meses, mas eu vou compartilhando isso aqui com vocês. Mas, assim, em questão disso, eu tenho que colocar na cabeça toda vez, meu, faz o feijão com arroz que vai dar certo. Olha só, cara, eu já tô há quase, não, eu tô há 10 anos, há mais de 10 anos quase no digital. E olha só como é que basicamente eu tô, né? Eu poderia estar realmente muito rico, mas eu fiz muita cagada e sempre querendo reinventar a roda, sendo que é só o feijão com arroz, é só fazer o básico, é só fazer a coisa simples que vai dar certo. É basicamente isso, não tem nada, nada ali que seja uma coisa assim mirabolante. Quando as pessoas falam assim, ah, você tem uma agência aqui, você tem outra empresa ali, mas é feijão com arroz. Só que aí quando eu quero reinventar a roda, às vezes eu perco uma coisa que eu já tô tendo, certo? Então, essa agência ela nasceu para realmente não ficar sem grana, mas como eu tô vendo aqui realmente, ela é uma empresa que pode realmente me deixar muito bem e fazer com que outros negócios meus venham a crescer também. E aí, esse maior case que eu tô tendo hoje em dia tá sendo esse meu negócio, o meu mesmo negócio, que eu não tô investindo quase nada e tá tendo esse resultado. E eu sei que a gente teve essa queda, mas pela temporada de frio. Então, assim, todo esse conhecimento que eu adquiri aí das recorrências foi uma coisa muito maluca, cara. Muito maluca, porque toda vez eu sempre bato a cabeça nesse negócio. E eu não posso tirar da cabeça, de que a recorrência realmente é muito boa mesmo e precisa ser feita toda vez. Em todo tipo de projeto, em todo tipo de empresa, precisa ocorrer de ter recorrência. Todo projeto, toda empresa precisa ter alguma coisa recorrente. E os outros projetos virarem como avulso, que eu vou deixar meus sites, minhas landing page como um bônus para a empresa. Então é basicamente isso de lição que eu tive e que eu queria compartilhar, que é realmente a questão de recorrência e como ela está me ajudando hoje em dia na outra empresa que veio a temporada de frio e a gente acabou tendo essa queda, né? Que a gente tava assim, ó, em crescimento. Hoje cresceu pra caramba, velho. Tanto que a gente contratou uma pessoa depois de 15 dias de empresa. Pra você ter ideia, que tava crescendo muito rápido. Sabe? Que aí depois, Vlau, mano, desceu, mas desceu rasgando, cara. Porque não teve mais cliente, né? Porque chovendo pra caramba, os nossos clientes cancelando. E aí a gente tava assim, ó. Cara, só que aí, graças à recorrência, a gente tá se salvando com ela. E se a gente aguentar mais um tempinho, assim, bem, né? Desse jeito aí, a Mollx sempre ajudando ali, porque realmente eu investi da Mollx muito dinheiro já, mas para fazer esse crescimento inicial bem e fazer todas essas recorrências darem certo. Mas enfim, depois eu vou compartilhar mais coisas e eu quero só deixar esse conhecimento aí sobre a recorrência, sobre essa minha vivência, que é a coisa que eu queria mais compartilhar aqui, que é realmente todas as coisas que eu estou aprendendo e eu venho compartilhar aqui com vocês. Mas é isso aí, tamo junto e nos vemos em breve.